para os próximos 5 anos ou 10 anos, por causa da digitalização, etc. O que é que isso vai significar também em termos de igualdade? Teremos mais? Qual é a tua opinião sobre isto? E focando aqui um bocadinho também aquilo que é na realidade no nosso país. Obrigada Luís e obrigada ao Paulo, muito obrigada pelo vosso convite, é sempre um prazer poder falar sobre estes temas e estar aqui com tão boa companhia, e gostava de agradecer às oradoras que falaram antes, à Lídia, que eu já conhecia, já nos conhecemos há algum tempo, e à Leonor, que deu aqui um testemunho impressionante e que de facto contribuiu para nós, tanto eu como a Lídia, hoje podermos ter a sorte de dizer que acabámos por não, enfim, por ter talvez facilidade, para termos maior facilidade nas nossas vidas profissionais. E portanto eu depois direi uma outra coisa mais pessoal, mas gostava, o Luís lançou-me este desafio e eu acho que é interessante olharmos aqui um bocadinho para alguns aspectos enfim, das desigualdades, não é? Das desigualdades salariais e das desigualdades das mulheres no trabalho. E portanto o Luís lançou-me este desafio e eu estou agora aqui a partilhar um gráfico que mostra um infográfico que mostra alguns aspectos que eu acho que são interessantes sobre as mulheres no mercado de trabalho. E gostava de começar aqui por mostrar dados sobre a participação das mulheres em conselhos de administração em Portugal. E a Leonor dizia-nos que as coisas já mudaram muito nas diferenças entre o campo e a cidade, e mudaram muito em média em Portugal. Portanto, como reparam aqui nos primeiros gráficos, a verde e cor-de-rosa, as mulheres em conselhos de administração em 2013, nas maiores empresas portuguesas eram 3,5%, como as empresas não são assim tantas, eu presumo que devia haver aí umas 3. Em 2020 já temos sensivelmente 1/4 das mulheres dos conselhos de administração são, enfim, das pessoas em conselhos de administração são mulheres. É uma taxa ligeiramente abaixo da União Europeia, mas não é uma diferença muito significativa. E depois temos a disparidade salarial, que é a diferença face ao salário médio dos homens em Portugal. E aqui nota-se, reparem que Portugal tem, aliás, a União Europeia tem taxas tipicamente, a média da União Europeia tem taxas tipicamente mais altas do que em Portugal. Portanto, a média em Portugal não é muito má. O que é surpreendente no caso de Portugal, e eu acho que isto reflete o tipo de trabalhos das mulheres, é a diferença entre 2006 e 2019. Eu diria, aliás, quando eu comecei a olhar para estes números, fiquei muito surpreendida, porque eu estava à espera que a diferença se atenuasse, não é? Acho que todos estávamos à espera disso. Há mais mulheres na educação superior, há mais oportunidades de trabalho, mas de facto a disparidade salarial entre 2006 e 2019 aumentou. Eu andei a puxar um bocadinho pela cabeça para perceber o que é que isto queria dizer. E penso que, mas enfim, isto necessita de um bocadinho mais de investigação, que tem a ver com as crises. Portugal, infelizmente, viveu mais do que os outros países crises bastante profundas, sobretudo a crise de 2011, e como tipicamente, de facto, as mulheres estão em posições e em trabalhos mais frágeis, tipicamente também nos setores dos serviços, que acabam por ser, que foram, sobretudo na crise de 2011, muito penalizados, então isso tem esse impacto, não é? Acabam também por se refletir no aumento da disparidade salarial, um bocadinho em contracorrente com o resto da União Europeia. E portanto isto para falar um bocadinho sobre o princípio, sobre o que está a acontecer. Portanto, se isto é a situação, existe uma diferença, mas porquê é que nós gostávamos, ou quais são os benefícios de eliminar as barreiras à participação das mulheres no mercado de trabalho? Aqui o FMI fez um estudo muito interessante sobre os benefícios, concretamente o que é que isto quer dizer em termos de ganhos de bem-estar. Quando eles fazem um modelo em que estimam, que calculam que as barreiras à entrada das mulheres no mercado de trabalho funcionam um bocadinho como, é equivalente a um imposto. Eles estimam fazem uma análise das dificuldades à entrada do trabalho e convertem isso numa espécie de imposto em termos de percentagem do salário médio. E, portanto, naturalmente, vemos aqui que os países do Médio Oriente e Norte da África têm barreiras brutais à entrada das mulheres no mercado de trabalho, culturais, enfim, tudo e mais alguma coisa. O Sul Asiático ainda tem barreiras significativas e assim sucessivamente, até chegarmos à Europa, onde as barreiras não são muito grandes, mas ainda existem. Na Europa e Ásia Central, as barreiras já não são tão grandes, mas ainda existem.
E depois aqui em azul temos os ganhos em termos de bem-estar. O que é que aconteceria? É que o bem-estar, porque é uma medida um bocadinho mais larga, segundo estes autores, do que o PIB, eles incorporam outras coisas, mas então vemos que há ganhos que podem ser significativos em termos de bem-estar se reduzirmos estas diferenças, estas barreiras à entrada. E o que é surpreendente no estudo deles é o seguinte: a questão da participação das mulheres não é só boa para as mulheres. Nós temos aqui 3 mulheres que tiveram, por muito trabalho, e estou aqui a pensar no caso da Leonor, que nos falou sobre a sua experiência, que deve ter sido bem difícil de ultrapassar as limitações e as barreiras que lhe foram pondo no caminho. E tanto eu como a Lídia, que já tivemos uma vida, apesar de tudo, um bocadinho mais facilitada, graças ao trabalho das mulheres anteriores, o facto é que mais mulheres no mercado de trabalho é bom para toda a gente e não só para as mulheres. Para nós é uma questão de valores, é uma questão de podermos fazer aquilo que queremos na vida, é uma questão de podermos aceder aos salários, a melhores salários, de sermos financeiramente independentes. Mas os estudos, e este estudo em particular que eu estou a referir e de onde vem este resultado do FMI, diz uma coisa ainda mais importante, é que aumentar a participação das mulheres no mercado de trabalho aumenta o salário das mulheres, mas aumenta também o salário dos homens. E, portanto, existe muitas vezes, e dizemos isto em média, não é? Mas existe muitas vezes a percepção que há uma competição. Mas essa competição existiria se a economia fosse no fundo, se fosse um jogo de soma zero. O facto das mulheres entrarem impedia os homens de participarem. Mas não é verdade. A verdade é que o facto de haver mais mulheres no mercado de trabalho, de haver mais mulheres na população ativa, significa que aumenta a produtividade da economia, porque no fundo, as empresas podem escolher entre um número maior de pessoas que poderão eventualmente ter, e como dizia a Leonor, eu achei muita graça à forma como ela pôs isso, pessoas certas para o lugar certo. No fundo, durante anos em que as mulheres não participavam tanto no mercado de trabalho, estávamos a abdicar de pessoas que poderiam ser a pessoa certa para o lugar certo. E, portanto, o que este estudo nos diz é isso mesmo. Aumentar a participação das mulheres aumenta os salários das mulheres e dos homens. Portanto, devia ser uma causa comum a toda a gente. Aqui não é uma questão de guerra ou de competição, é uma questão de melhorar a qualidade de vida para toda a gente. E por fim, um último gráfico, antes de dizer 2 outras coisas sobre a minha experiência. Temos aqui os empregos que foram afetados pela Covid. Todos os estudos de todos os países possíveis e imaginários, a primeira indicação e os primeiros dados mostram que de facto as mulheres foram muito mais afetadas do que os homens. E começa desde logo por um fator, pelo facto das mulheres estarem nos setores tipicamente retalho, alojamento e restauração. No caso do retalho então é notável, na OCDE em média os trabalhadores do setor do retalho 62% são mulheres, mas isto é verdade também para o alojamento, 60% são mulheres, ou para a restauração, e foram setores que foram muito afetados pela Covid. São também, eu não tenho aqui os dados, mas são também, as mulheres são a maioria, são a esmagadora maioria na OCDE, dos cuidadores, dos profissionais de saúde, entre médicos, enfermeiras, etc. E, portanto, foram profissões especialmente afetadas pela Covid. Depois acrescenta a isto aquilo que também continua a ser muito verdade, é que as mulheres acabam por ser quem acaba por ter o maior peso ou maior responsabilidade na educação dos filhos e, portanto, quando a maioria das escolas fecharam em vários países da OCDE, foram as mulheres que acabaram por abdicar de trabalhar ou que pronto, e em alguns países houve apoios mais significativos do que outros, mas o facto é que foram as mulheres que muitas vezes deixaram de trabalhar para ficarem a tomar conta das crianças, e isso também é verdade, que são tipicamente as mulheres que são as cuidadoras dos idosos, as cuidadoras dos mais jovens, etc. E, portanto, acabam por ter empregos mais frágeis que foram mais facilmente substituídas ou que terminaram mais facilmente durante este período da Covid. Agora, também é verdade, eu acho que ainda há muito pouco estudado sobre isto, mas se o futuro do trabalho com a Covid e isto para deixar aqui uma nota positiva, mas eu acho que é mesmo possível, se o futuro do trabalho por efeito da Covid vai ser um trabalho mais remoto, em que é possível trabalhar mais de casa, em que é possível trabalhar de sítios diferentes e que se calhar será possível conciliar mais facilmente a vida pessoal e a vida profissional, também me parece que
apesar desta fase inicial ser extraordinariamente difícil e as mulheres terem sido muito afetadas, e a recuperação será seguramente lenta, passada esta fase, se de facto houver um mundo do trabalho um bocadinho diferente no futuro, se calhar também há mais oportunidades para as mulheres. Portanto, eu acho que isto é um elemento que pode eventualmente ser positivo e eu espero que o seja. E vou interromper aqui a partilha de dados, para dar 2 ou 3 notas pessoais que eu acho que também são importantes. Eu estou aqui um bocadinho na geração entre a Leonor e a Lídia. E portanto eu já não tive que fazer essa luta tão grande. Eu, como a Lídia, posso dizer, e eu acho que isto aqui é importante referir, há muitas gerações que tinha pessoas que achavam que as mulheres deviam estudar e trabalhar. São muitas gerações da minha família, mas é uma coisa que eu tenho a percepção que é raro. A minha avó não pôde estudar, infelizmente ela, entretanto já faleceu, teria feito 107 anos este ano, acho eu, e sempre teve, e infelizmente ela sofreu muito porque ela nem foi educada pelos pais, foi educada pelos avós, portanto era ainda uma geração anterior que achava que era impossível, era impensável que ela alguma vez estudasse, foi uma tristeza na vida dela, e então ela sempre assegurou que as filhas e as netas e tudo o que tivesse ao alcance dela, depois só teve filhas, que iriam estudar. Aliás, estavam todas proibidas de fazer o que é que fosse antes de estudar, e portanto, ela tanto batalhou por isso que as minhas 2 tias tiraram doutoramento, e a minha mãe não, mas enfim, porque não tinha esse interesse e acabou por trabalhar numa empresa. Mas de facto, tanto a minha avó tinha esta determinação total em fazer com que as filhas estudassem, como o meu avô, que se calhar seria menos habitual, partilhava dessa sua opinião, e então estavam todas proibidas de ter um namorado antes de acabarem o curso, que era uma coisa que as aborrecia muito. Foi mais ou menos isso, porque elas lá conseguiram, enfim, o seu lado afetivo também. Mas o facto é que isso foi muito importante. A minha avó, eu acho que foi muito importante na nossa família para isto, e o meu avô também foi muito importante. E depois, naturalmente, o meu pai também, quando chegou alto, quer dizer, eu devo dizer que eu nunca senti nenhuma diferença na forma como eu era tratada eu também só tinha uma irmã, mas face aos meus primos, e nós éramos incentivadas sempre a estudar, e não só a estudar, como sermos o melhor possível, e darmos o nosso melhor. E, portanto, eu acho que isso contribuiu muito para nós, tanto eu como a minha irmã, enfim, nos atirarmos e conseguirmos ter carreiras relativamente positivas. E depois tive a sorte, e eu acho que as empresas são muito importantes. As empresas e as pessoas, não é a cultura empresarial, mas às vezes é uma pessoa, ou algumas pessoas. E eu tive o privilégio de ter vários chefes que foram notáveis na forma que levaram. É verdade que eu tive mais chefes homens que mulheres, mas aliás só tive quase chefes homens. Mas todos com uma visão, de facto, de tratar exatamente da mesma maneira. Dizendo isto, não quer dizer que não houvesse diferenças. Eu trabalhei em Londres muitos anos e havia diferenças. E, portanto, aqui há um papel da responsabilidade das pessoas, e se houverem pessoas mais novas que nos estejam a ouvir, há também uma responsabilidade das mulheres de terem, como a Leonor disse, terem coragem e se atirarem. Uma coisa que eu hoje em dia me arrependo é que eu percebi que eu trabalhei na City em Londres, e eu entrei num emprego, estava tão encantada por estar naquele banco, porque achava que era o sítio onde tinha de estar naquela altura, era praticamente o meu primeiro emprego, que eu nem sequer negociei o salário. Eu entrei e o que seria o meu futuro chefe disse, bom, tem aqui as condições, eu disse, tá bom, eu começo amanhã. E tenho a certeza que o meu colega ao lado chegou lá, eu gosto imenso de estar aqui, mas eu quero aumentar isto, e depois quero fazer isto, e depois quero ter aquilo, E, portanto, eu acho que também há essa responsabilidade. Depois eu não sei se tem a ver com homens, com mulheres, se tem a ver com feitios individuais de cada um. Enfim, não sei bem. Mas o que é certo é que eu acho que isso nós podemos melhorar. Em Portugal eu acho que há caminho para fazer. Também há coisas muito positivas. Mas partilho a opinião da Lídia. Acho que, de facto, nós tivemos já uma grande sorte, que foi ter algum caminho feito atrás. Termos pessoas importantes na nossa vida, e todos os esforços que possam ser feitos, não só na política como nas empresas, mas por cada um de nós individualmente, incluindo este tipo de iniciativas, acho que vão ser positivos. Eu devo dizer que eu acho que agora a nova fronteira, sobretudo em Portugal, a nova fronteira para mim são os jovens, homens e mulheres também. Há uma grande
de facto ainda existe desigualdade, mas em Portugal o que eu acho que é verdadeiramente trágico neste momento para o futuro do país é a questão da juventude. Eu espero que o Orange Lab, por exemplo, estou aqui a lançar um desafio, possa falar um bocadinho sobre isso, mas não existem em Portugal oportunidades para os jovens, porque como há 20 anos nós temos um crescimento que é estamos praticamente estagnados, Portugal tornou-se o país de facto da soma zero, não é? Para uns entrarem quer dizer que outros têm que sair. E infelizmente não conseguimos sair desta soma, deste jogo, uma espécie de jogo em que há poucas oportunidades. Portanto, a próxima fronteira, penso eu, será facilitar a vida dos jovens no mercado de trabalho. Obrigada. Obrigado, Inês, pelo excelente contributo e pelos números que disponibilizaste para este fórum. Eu, entretanto, se calhar antes de passar aqui para uma segunda ronda de conversa entre nós, ou não, se entretanto as pessoas dinamizarem, já temos algumas questões do público.